Outubro de 2020. Uma pequena fabricante estadunidense afirma ter feito o impossível. Segundo ela, um hipercarro chamado SSC Tuatara tinha atingido 532 km/h. Um número tão insano, absurdo e colossal que colocaria a até então desconhecida SSC à frente de Bugatti, Koenigsegg, Hennessy e quaisquer outro hipercarro ou supercarro do planeta. O mundo automotivo entrou em choque. Sites publicaram manchetes, artigos e tudo mais que você imaginar a respeito dessa história. E a internet entrou em um parafuso espiral. Porém, poucas horas mais tarde, começaram a notar algo no mínimo estranho. O vídeo parecia bem mais rápido. Talvez não rápido o suficiente para ser de fato os 530 km/h. Então começou uma das maiores polêmicas da história dos hypercars modernos. Hoje você vai conhecer a história da SSC, o nascimento do seu primeiro carro, o Ultimate Aero, a guerra contra a Bugatti, o desenvolvimento do Tuatara e a obsessão quase que divinal pelos 500 km/h. E a polêmica que acabou destruindo a reputação da marca. Como eu sempre digo, tudo começa por um sonho. No começo dos anos 2000, o mundo dos carros eram dominados pela Europa. Ferrari, Lamborghini, Porsche, a recém-ressuscitada Bugatti. Mas e os Estados Unidos? Tinha o Corvette, que era de fato um carro que carregava o espírito estadunidense, a glória e principalmente a identidade do povo, porque era um carro que marcava o país. Mas na cabeça brilhante de um cara, ele falou que isso era demais. O seu nome? Gerald Shelby. E aí, em 1998, nasce a Shelby Supercars. E claro, ele não tem nenhuma ligação com o lendário Carroll Shelby, fundador da Shelby North America. Ele tem um sobrenome que coincidia. E depois, evidentemente, rebatizou-se para SSC North America. E o seu objetivo? Derrotar os europeus, simplesmente. E aí, no começo dos anos 2000, o Gerald viu o Bugatti Veyron da recém-reestruturada como uma fênix, a Bugatti, ultrapassar a barreira dos 400 km/h com o Bugatti Veyron. E foi aí que ele teve a ideia de desenvolver o seu primeiro carro, o Ultimate Hero, no inglês, tá? Ele era uma proposta insana, brutal, diferente de tudo que até então era oferecido. Ele não era luxuoso como uma Ferrari, top de linha ou um Koenigsegg, mas o seu foco principal era a velocidade máxima. O seu visual era agressivíssimo, baixo, largo, quase que intimidador. E debaixo da carroceria, uma receita clássica, né? E aí vem aquele meme que americano põe V8 LS em tudo. E aí ele utilizou a receita americana, um V8 biturbo LS com mais de 1.100 cavalos em versões posteriores. E as concorrentes que ele concorria à época queriam equilíbrio. A SSC mostrou que não, é na base da brutalidade. E foi assim que se iniciou a guerra contra a Bugatti. Em 2005, como eu enfatizei há pouco, a Bugatti lançava o Veyron, um carro que redefiniu a velocidade em todos os aspectos que nós imaginarmos. Você pode não gostar ou não achar bonito o Bugatti Veyron, verdade seja dita, mas verdade seja dita também, é um carro que mudou tudo que a gente conhece sobre supercarros. Com o seu motor mais complexo da história, o W16 de 8 litros, 4 turbos, 10 radiadores e mais de 1.001 cavalos. E pegando 400 km/h. E ninguém, até aquela época, estava pronta para competir. E aí a SSC colocou a foto do Veyron na parede e o Gerald falou: vamos criar um carro para derrotá-lo. E o impossível aconteceu. O Ultimate Aero, em 2007, atingiu simplesmente 412 km/h. Uma pequena empresa lá do cantinho dos Estados Unidos simplesmente pegou a Bugatti, que na época pertencia ao grupo Volkswagen, que tinha uma holding gigante, que tinha um desenvolvimento caro, e simplesmente falou: dobra ou passa. E atingiu 412 km/h. E tomou
o recorde do Bugatti Veyron. Só que nem tudo são flores. A SSC era uma empresa pequena, de qualquer jeito, muito pequena. A Bugatti, até então, fazia parte do grupo Volkswagen, à época. E a SSC era uma garagem, né? E a produção, desenvolvimento, tecnologia e confiabilidade era meio questionável. Mas Gerald Shelby conseguiu contornar todos esses problemas. Quando chegamos ali no começo da década de 2010, que as coisas ficaram malucas. Bom, nessa época, a Bugatti construiu o Bugatti Veyron Super Sport, que atingiu 431 km/h. O carro que elevava ainda mais o já desafiador motor W16 de 8 litros. Enquanto que a Suécia também entrava nessa guerra com o Koenigsegg Agera, que utilizava um motor V8 biturbo também, com 1160 cavalos, atingindo uma velocidade máxima, levando em conta como é medida a velocidade máxima, em 447 km/h. E isso foi quase que um pedido de guerra contra Gerald Shelby. Foi aí que ele decidiu, lá em 2010, como disse, vamos passar dos 500 km/h. Por que alguém precisaria de passar dos 500 km/h? Por quê? Eu questiono você que está me assistindo até agora. Porque a velocidade máxima virou status, poder, marketing e obsessão. E aí, Gerald Shelby deu o sinal verde para que projetassem o SSC Tuatara, ou Tuatara. É um bicho da Nova Zelândia que ele se regenerar rapidamente. Então, na cabeça brilhante de Gerald Shelby, isso poderia significar a evolução definitiva dos, à época, chamados hipercarros. Então, a SSC trabalhou no Tuatara por anos e ele tinha à época um dos menores coeficientes de arrasto. Para você que não sabe, CX ou coeficiente de arrasto é quanto menos você consegue cortar o vento. Quanto menor, mais velocidade você alcança. Porque acima de 400 km/h, o problema maior não é a potência, e sim o ar. A resistência aerodinâmica vai crescendo quanto mais você cruza a velocidade. E aí, outra questão. A Bugatti, como disse para vocês, provou lá no começo dos anos 2000 que um carro para pegar os 400 km/h precisaria de no mínimo 1000 cavalos de motor, e evidentemente o Bugatti Veyron era tão extremo que gerava 3000 cavalos de calor. E Gerald Shelby evidentemente percebeu isso quando lançou o Aero, e também percebeu isso quando lançou o Tuatara. Então o Tuatara usou uma versão nova de um motor V8, que já não era mais baseado no V8 da Chevrolet, utilizando 1750 cavalos, usando etanol E85. A meta era a obsessão dos 500 km/h. Foi aí que chegamos em 2020. A SSC tinha, como eu disse lá na cabeça do vídeo, feito algo histórico. O Tuatara havia atingido 532 km/h. Só que a galera entrou em frenesi e, de fato, a SSC tinha botado o pau na mesa e tinha mandado medir. Só que começou a aparecer coisas no mínimo estranhas. Alguns espectadores começaram a perceber incoerências ao longo do vídeo. O cenário parecia lento, as marchas não batiam com a velocidade anunciada e o motor não parecia estar em sync. E rapidamente, youtubers, engenheiros, especialistas e fãs começaram a investigar o vídeo do recorde. E aí, a caçada começou. A internet começou em uma de suas maiores investigações à época. Potência, relação de marcha, tempo, motor, rotação e velocidade visual. Os números talvez fossem impossíveis. Foi aí que a coisa saiu de fato do controle. Fóruns explodiram, blogs explodiram, vídeos acusatórios chegaram e a SSC virou motivo de piada mundo inteiro. A empresa que sonhava em humilhar Bugatti e Koenigsegg agora lutava para defender a sua, lutava para defender aquilo que acreditava. Foi aí que o próprio Gerald Shelby decidiu agir. Em vez de ignorar as críticas, a SSC admitiu que tinham problemas no teste. Foi um momento de fato, memes, chacotas e tudo mais que você imaginar a respeito, mas foi muita hombridade, creio eu, da marca ter admitido o que aconteceu. Porém, muitas pessoas ali acharam que era, de fato, o fim da SSC como marca. E aí, descobriu-se que o erro foi da empresa que fez a telemetria das passagens. E aí, galera, eu vou explicar para vocês como é que funciona a medida do recorde de velocidade. Geralmente, o Guinness World Records,
como é que ele faz uma medição de velocidade máxima em uma estrada? Geralmente em uma pista reta, como aconteceu no vídeo da Bugatti, no vídeo da Koenigsegg. E aí, o que vale é a média das duas passagens em sentidos opostos, sentido norte, sentido sul. E o que vale é a média das duas passagens. E aí, assim foi feito. Fizeram um novo teste com equipamentos melhores e mais transparência. Agora o mundo inteiro observou, não só os fãs, mas todo mundo estava esperando o novo fracasso do teste. Até então, todo mundo já falava que, de fato, esse carro não chegaria nem a 430 km/h. Foi aí que em 21, a SSC decidiu fazer um novo teste. E aí calibrou os medidores e tudo mais. E aí atingiu 455 km/h. Ainda é absurdamente rápido, mas muito longe dos 532 km/h anunciados até então pela empresa que fez a medida. Como eu disse para vocês, houve um erro técnico. E até hoje a polêmica continua. Mas a guerra dos hipercarros modernos, hoje, né, a Bugatti, a Koenigsegg, a Hennessy, a Rimac e a SSC continua ainda a obsessão pelos 500 km/h. E o que fica de aprendizado para todos nós que estamos assistindo esse vídeo e pro o Gerald Shelby, o nosso Lex Luthor estadunidense, que a SSC conseguiu algo de fato impressionante. Entrou para a história, enfrentou gigantes, quebrou recordes, causou caos, desordem e bagunça na internet e conseguiu redefinir de fato o recorde. Ainda está com a Bugatti com 490 km/h. Mas uma hora eu falo para vocês acerca desse recorde. E também que erros acontecem, porém ambição, obsessão, ego, engenharia, risco e reputação devem ser sim calculados na hora em que se é medido a velocidade máxima de um carro. Essa guerra não acabou, pelo contrário, ela está ganhando capítulos novos dia após dia. E você, qual que é o seu favorito da SSC? O Tuatara ou o Ultimate Aero TT? Eu, por gostar de coisas legais, eu gosto do Ultimate Aero por causa da história do seu desenvolvimento. Galera, e muito obrigado por ter assistido o vídeo do Mundo Automotivo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sino das notificações e claro, se você gostar pra valer mesmo do vídeo, seja assinante e acesse a descrição desse vídeo que vai estar lá o link para você se tornar assinante e participar da gangue do Elias. Tá certo, galera? Siga as nossas redes sociais que estão na descrição desse vídeo, Facebook, Instagram, TikTok e, galera, até a próxima, valeu e falou! E aí, qual dos hipercarros agora você quer que eu conte a história? Comenta aqui embaixo. Valeu e falou!